Shalom, que bom que você está aqui, né, no nosso canal do YouTube para mais uma aula, para mais um material especial. E estava passando aqui para os alunos, antes de começar a nossa aula, uma live há 5 anos atrás que eu estive gravando e estive também, né, colocando no ar essa live com o professor Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro. Ele também tem um canal do YouTube chamado Hebraico Pro. E nessa live que você pode procurar lá no meu canal, ela se chama A Trindade na Bíblia Hebraica, com o Samuel Monteiro, né? E lá no meu canal você vai achar essa live de quase 2 horas, é uma verdadeira aula muito completa sobre como algumas pistas já aparecem lá no Antigo Testamento, no original em hebraico, mostrando o que mais tarde a gente elaborou, né, como sendo a doutrina da Trindade. É uma aula muito curiosa, muito interessante, refutando também uma seita muito famosa, muito conhecida aqui no Brasil. E você vai gostar desse material, dessa aula, tá bom? Bom, nessa live eu estive citando esse curso aqui, porque há 5 anos atrás eu estava me preparando para produzir esse curso. E você vê aqui na tela, então, o curso já pronto, já há um bom tempo, chamado A Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. Judeus messiânicos acreditam na divindade do Messias. A crença na Trindade possui fundamento sólido na Bíblia Hebraica. Então você vai ver que sim, né? Já tem spoiler aí, tá vendo? Esse curso aqui você acha aqui na loja da Amazon. Na amazon.com.br você consegue comprar o livro. Se você tiver o Kindle Unlimited, ele sai de graça para você. Mas se você não tiver e quiser comprar, o livro não é caro, ó. É um e-book, né? Que é, na verdade, um curso com aulas em vídeo, inclusive. Que é claro, se você comprar o e-book Amazon, né? Você comprar por apenas R$ 24,99. Ele é, você paga uma única vez, ele é seu para toda a vida, né? Você pode comprar aqui com um clique. Mas se você quiser ler gratuitamente, se você tiver o Kindle Unlimited, né, você consegue acessar o curso com todas as aulas. Você acessa no tablet, no computador. No Kindle não vai rodar o vídeo, né? Mas você pode ler todo o conteúdo escrito, porque ele está também, né? Todo o material escrito, além das aulas em vídeo. É um curso muito interessante. Olha aqui a quantidade, ó, tem 465 páginas, tá vendo? Então, ele é muito interessante, muito abrangente. Ele está até bem avaliado aqui, ó. Ele tem uma avaliação aqui, ó. Ele tem 5 estrelas, três avaliações, todas elas deram 5 estrelas para o curso, né? Então, ele está bem avaliado e você pode, então, conhecer o meu curso. A Trindade revelada na Bíblia hebraica, com muito conteúdo envolvendo o hebraico. Você pode pedir aqui uma amostra, recebe gratuitamente a amostra antes de comprar, para então você saber o que está levando para casa, né? Então é um material muito bom. Eu e mais 3 pessoas recomendamos, né? E você vai conhecer então os argumentos sobre como a Bíblia hebraica traz algumas pistas sobre a Trindade, né? Mesmo que não tenha sido ainda uma doutrina desenvolvida naturalmente na época do Antigo Testamento, tá legal? Mas é uma recomendação para você que tem interesse em estudar esse curso, né, com mais profundidade e mais propriedade. Aqui na loja da Wiclap você consegue achar os meus livros impressos. Aqui você consegue achar, né, todos os meus livros, tá bom? A Vitória do Desafios da Vida, a Ética do Casamento Judaico, enfim, né? As revelações originais do Salmo 23 é o meu comentário. Você tem aqui, ó, o Salmo 91 comentado, o livro de Jó comentado, Em Tua Presença, o Salmo 139 comentado, tudo à luz do hebraico, né?
Tem outros livros também envolvendo pregação expositiva, pregação narrativa e o meu último lançamento. São esses dois aqui, né? Primeiro, esse livro, Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo, é o meu comentário também exegético, à luz do hebraico, da cultura, da história, das curiosidades, né? Então, tudo envolvendo o livro de Esther, o antissemitismo, a história do antissemitismo, a história de Purim, tem até receita de comida aqui típica para Purim, você pode fazer em casa se quiser, né? Tem um material muito bom aqui. E no final, a terceira parte desse livro, eu trabalho toda a informação escatológica, tudo pensando no lugar de Israel, inclusive na escatologia. E ali eu me defini, me preparando para esse livro, eu me defini sobre uma perspectiva escatológica que inclua Israel com um papel muito definido no final dos tempos, né, na escatologia. Então, é um livro imperdível para você que se interessa por esse assunto, especialmente hoje, com tanto antissemitismo crescente no mundo e também, infelizmente, né, também crescendo aqui em nosso país. As estatísticas já estão dando conta de que o antissemitismo cresceu no mundo cerca de 400%. Uma coisa é você criticar o governo de Israel, né? Especialmente, mais especificamente, o governo Netanyahu. Outra coisa é você criticar Israel como povo e desenvolver ódio contra o povo. Esse ódio é racial, é racismo também. Então, se o racismo é execrável contra negros, não é? Aqui no Brasil, o racismo contra os negros, o racismo também é execrável para qualquer outro tipo de raça, né? Nesse conceito de raça, que é um conceito até contemporâneo nosso. Então, está aqui o comentário do livro Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. É o carro-chefe desse ano, né? Do meu lançamento para esse ano. Eu sempre digo que é apenas uma gota no oceano de tantos livros que já são publicados contra o antissemitismo. Mas ainda que seja apenas uma gota no oceano, eu senti o chamado de Deus, a direção divina para dar a minha contribuição a esse tema, tá bom? E esse aqui é uma forma de você, essa é uma forma de você mergulhar no tema também, conhecendo o meu comentário de Esther. E tem ainda um outro livro que acompanha esse, né? Você pode fazer até o combo se quiser comprar. É o livro Aparato Crítico do Livro de Esther. Esse livro aqui é para quem já é exegeta. Enquanto esse aqui primeiro, né? É um comentário, ele tem até um sabor mais popular, embora seja profundo, mas com suavidade. Esse livro aqui, O Aparato Crítico, ele é curto e grosso, ele é acadêmico, ele é direto para quem já trabalha com exegese, para quem já tem noção de hebraico, para quem já quer ter um manual que vai ajudar a fazer uma exegese muito mais profunda. E esse manual condensado, né, com todas as informações técnicas de crítica textual, que envolve, portanto, a tradução e a produção exegética do livro de Esther, tá? É um material que eu faço comparação aqui com a Septuaginta, com os manuscritos do Mar Morto, com outras tradições textuais, com a própria cultura judaica, cultura rabínica. É um livro imperdível também para você que quer se especializar, quem sabe numa exegese mais ainda profunda do que a que eu fiz aqui, para o meu comentário, né? Você pode se aprofundar aqui com esse material exclusivo, produzido só aqui em língua portuguesa, não tem nem mesmo em outros países. Quem sabe até eu traduza, né, esse material para o inglês, assim, para buscar alcançar também outros países, né? Mas por enquanto, você tem acesso a esse combo aqui, tudo no site da Wiclap. Tá vendo? Esse site aqui da Wiclap, você busca lá pelo meu nome e você acha todas as minhas obras aqui para comprar a versão impressa, tá legal? E pode então aumentar ainda mais o seu conhecimento
sobre a Bíblia, tá bom? Muito bem, já tratei aqui do merchan, vamos agora tratar do conteúdo da aula de hoje. Hoje eu preparei aqui para vocês material muito interessante sobre a divindade. Então, já está disponível lá na pasta da nossa disciplina. Para você que tem interesse também, está nos acompanhando aqui no meu canal do YouTube, você tem acesso a esse material lá no meu grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais, tá bom? Busca esse grupo lá no Telegram, você vai baixar gratuitamente esse PDF aqui com a aula de hoje, que é a divindade, antropomorfismo e adoração à luz da Bíblia, tá bom? É um material muito interessante. Vamos trabalhar aqui essas questões envolvendo a divindade, tá? Como que a Bíblia enxerga tudo isso. E acredite, você vai se espantar com algumas verdades que você verá aqui, tá legal? Então, aperte os cintos, o piloto não sumiu, o piloto está aqui, pronto para seguir com você e te ajudar a entender a palavra de Deus. Tá legal? Muito bem. Então, divindade, antropomorfismo e adoração à luz da Bíblia é o tema de hoje. Deixa eu me organizar aqui, muito bem. Introdução, né? Vamos trabalhar aqui a introdução do nosso tema de hoje. Introdução. Divindade. O que significa o termo divindade, né? Na compreensão bíblica, divindade é um ser transcendente e supremo. E claro, essa designação, ela pode ser atribuída tanto ao nosso Deus, ao único Deus verdadeiro, a Jeová, Yahweh, né, Yahvé, enfim, que a gente chama de Senhor ou Adonai, né? É o tetragrama sagrado. Então, essa classificação aqui pode ser também atribuída a Deus. Ele é um ser que transcende que está acima, ele está acima da nossa realidade, então tem uma diferença entre um ser transcendente e um ser imanente. Isso aqui já é teologia, né? São designações teológicas. Então, Deus é transcendente porque ele está acima da sua criação. De modo algum, Deus é equiparado a qualquer outra entidade, seja humana, seja angélica, aqui na Terra. Deus não é comparável a ninguém. Deus é incomparável, não é? Porque ele é transcendente, ele está acima de tudo e de todos. Mas ele também é imanente, ele também se apresenta, se revela de modo imanente, para que a gente, de alguma forma, consiga entender. Não é? Então, é mais ou menos uma ideia interessante que eu pesquiso, né, tenho escutado na internet, gostei bastante dessa comparação. É como se Deus tivesse criado um aquário cheio de peixinhos, né? E o Deus é como um ser humano, né? Que tem lá o seu aquário bonito, coisa e tal, cheio de peixinhos coloridos, e essa pessoa ama o seu aquário, ama os seus peixinhos a ponto de querer se relacionar com esses peixinhos. Ele quer se comunicar com os peixinhos, né? Então ele coloca lá a cabeça dele, a cara dele no aquário, e os peixinhos olham assim para fora e vê aquela cara gigante no aquário e sentem medo. Aí os peixinhos correm para tentar se esconder em algum apetrecho ali do aquário para poder não enxergar aquela cara assustadora que o seu dono, o ser humano, colocou ali na frente deles no aquário. Porque o ser humano assusta porque ele é grande, ele é maior, é muito diferente do que o peixe consegue perceber, né? Nessa comparação aqui. Então, se o ser humano quiser mesmo se relacionar com o peixe, ele tem que deixar a sua transcendência e se tornar imanente a eles. Como que ele vai fazer isso? Ele vai ter que se tornar um peixe. De alguma forma, ele vai fazer lá
um jeito, ele vai dar um jeito de se transformar num peixe e vai entrar no aquário. Se tornando um peixe e entrando no aquário, ele vai ser igual a todo mundo. Ele, de transcendente, ele se torna imanente. Então, todos os peixes conseguem enxergar, se relacionar com ele. Uns vão gostar de se relacionar, outros não. Mas essa é a única forma de o dono do aquário conseguir se relacionar de igual para igual com os seus peixes que ele tanto ama, entendeu? Mesma coisa Deus faz, não é? Deus, na sua completa e total transcendência, ele sendo um ser supremo, porque ele é Deus, ele teve que se relacionar conosco, ele queria se relacionar conosco, então teve que se tornar, de alguma forma, imanente, tá? Ao longo da história, ele foi se relacionando como um ser transcendente, mas pontualmente, né, se tornando também imanente, a gente vai ver aqui alguns conceitos e textos bíblicos também que falam sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo, Deus ele vai se tornando imanente pontualmente até ao chegar ao ápice da sua imanência, que é tornando-se carne, totalmente carne em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus é Deus totalmente imanente, de forma permanente, para se relacionar conosco, tá? Veja que teologia linda, né? E esse conceito de divindade já nos aponta para esse feito maravilhoso e grandioso de Deus por nos amar, né? Nos amar de uma forma tão imensa. Então, as religiões antigas trabalhavam esse conceito da divindade, mas elas fizeram o oposto que Deus fez, né? Enquanto Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, portanto, o parâmetro é a perfeição do próprio Deus, mas nós vemos aqui que as religiões antigas levaram os homens pagãos a desenvolverem deuses à imagem e semelhança humana. Então, os deuses pagãos brigavam entre si, primeiro que era mais de um, né? Não se tinha essa ideia de um Deus único, embora ele tenha se revelado a Adão e Eva desse jeito. Mas o pecado levou o ser humano a querer, de forma pecaminosa, representar a Deus conforme o seu parâmetro. E no parâmetro humano, existem mais de um que tem relacionamentos entre si, os deuses, né? E os relacionamentos são conturbados. Existe morte, existe ciúmes, existe traições entre os deuses, um matando o outro, entendeu? Existe parricídio, enfim. É uma loucura só, né? Aquele panteão de deuses pagãos nas religiões antigas. Então, elas entraram em franco pecado contra Deus, criando deuses à imagem humana, portanto, reduzindo a própria noção humana de Deus a situações aqui que eh eh, envolvem idolatria, né, porque eles estão aqui adorando a deuses pagãos que, na verdade, não existem. Isso é tudo criação humana. Portanto, eles criaram deuses à imagem humana e fizeram o contrário do que Deus fez, que é criar o ser humano a partir da sua própria referência. Portanto, o ser humano sem pecado era um ser humano perfeito. Mas o pecado bagunçou o coreto e fez então com que os seres humanos degringolassem tanto dessa perfeição original a ponto de criarem deuses à sua imagem e semelhança, afrontando diretamente o coração do próprio Deus, né? A Bíblia trata então e revela a Deus, porque a Bíblia é a revelação de Deus, né? É como Deus quis se revelar a nós dentro desse grande aquário da humanidade. Ele foi aos poucos, progressivamente, se revelando a nós, aumentando gradativamente o nível de revelação dele próprio. Então, a Bíblia apresenta a Deus como um Deus único, ele é incomparável porque ele é único. Também é uno, né? Porque é tanto único porque não existe outro igual a ele,
como também é uno, tá bom? Na sua essência única. A gente vai estudar mais à frente isso. Ele é santo, completamente santo, porque ele é completamente separado da criação. Por isso ele é único. Não há outra criatura, outro ser vivente, seja humano, seja angélico, né? Que seja tão santo no nível de perfeição quanto Deus. Separado, santo no sentido de separado, único, né? Não há comparação com Deus. E além disso, ele é autoexistente. Ele não depende de uma força externa ou de uma entidade externa para ele ser o que é. Aliás, a gente vai pensar aqui, né, que esse termo existente, né, ele é um termo nem tanto teológico, barra filosófico, no que diz respeito a Deus, né, mas ele é um termo didático para a gente entender, porque tecnicamente Deus não existe. Deus é o autor de toda a existência. Ele é o ser não criado por ninguém. Então, ele não existe porque a existência, do ponto de vista filosófico, tem a ver com você ter um início, alguém te colocou para existir, você teve essa dependência de alguém para começar existindo, e mesmo que você nunca morra, mas aí não é a ideia da eternidade, aí é a ideia, ou no máximo a eternidade relativa, não a eternidade absoluta. Porque a eternidade absoluta envolve passado, presente e futuro. E qualquer criatura, mesmo os anjos, mesmo os homens, eles tiveram um começo, tiveram um início. Então a eternidade absoluta, passada, fica comprometida, não é? Você apenas entende a eternidade, entre aspas, né? No que diz respeito ao presente e ao futuro. Então você deveria dizer mais imortalidade com respeito a anjos e a homens e a qualquer outra criatura que possa não morrer, né? Mas a eternidade mesmo, no sentido amplo, né, e absoluto da palavra, só Deus é quem tem, tá? Porque envolve a eternidade passada e a eternidade futura também, além, é claro, do presente, né? Bom, então Deus é único, por isso ele é incomparável, santo, completamente santo em sua essência, e autoexistente, porque ele não depende de ninguém para existir, porque, na verdade, Deus é o causador de todas as existências. Então, filosoficamente, teologicamente, Deus não existe, mas Deus é o criador e o iniciador de todas as existências, tá bom? Deus é imanente apenas para se revelar e se relacionar conosco. Mas Deus é transcendente em sua essência. Ele está acima de tudo e de todos. Tá legal? Veja que eu estou só na introdução. E veja o quanto de teologia pesada já estamos trabalhando aqui, né? Temos aqui o texto de Deuteronômio 6,4, que é o Shemar Israel. É o Shemar Israel, né? Que na, é clássico da cultura judaica, da religião judaica também. E essa passagem é conhecida, né? Ela diz: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a palavra que aparece lá, você recuperar a live, né, que eu apresentei no começo, você assistir a live, você vai ver que aparece a palavra errad. Errad é conhecido numeral, que tem, na verdade, um adjetivo que tem função de numeral, tá? Vocês vão estudar comigo ainda na gramática mais à frente. Não é muito, muito à frente, não. Pouca coisa à frente, vamos chegar aos numerais, né, na nossa gramática. Mas olha que interessante, nesse contexto aqui, o texto não é traduzido como único, como o Senhor é um só, como a tradição judaica interpreta, né? Porque aqui é uma questão de interpretação. Mas a palavra errad é traduzida aqui nesse contexto como único, porque está comparando Deus, o único Deus verdadeiro, com os outros deuses que são falsos. Esses deuses das religiões pagãs antigas, né?
Então, aqui o contexto de Deuteronômio 6 é claramente dizer que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor e não comparável a qualquer outro Deus falso, tá? O contexto já te dá essa pista, além do próprio dado linguístico, de que, dependendo do contexto, que é o no caso aqui, errad também possui como campo semântico não apenas um, como numeral, mas único enquanto adjetivo, já que o errad é o adjetivo no hebraico que funciona como se fosse numeral, mas ele classicamente é um adjetivo. Muito bem. O homem, então, e a criação dos deuses, os deuses falsos, né? Então, Deus fez o homem à sua imagem. Conhecemos bastante o texto clássico, né? Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o homem. Façamos, eu estou lendo aqui na nova Almeida atualizada, né? Então, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre os animais domésticos, enfim, né? Então, façamos, o verbo aqui está no plural. Então, aqui é uma frase no cortativo, é Deus falando com si mesmo. É uma figura de linguagem, né? E a frase está no cortativo. Uma frase no cortativo é Deus dando uma ordem para si mesmo, tá? Não é uma ordem no imperativo para uma segunda pessoa, mas é uma ordem para ele próprio. É uma figura de linguagem, né? Mas aqui já está dando dica, porque no original hebraico está realmente no plural o verbo. Então, esse verbo no coortativo, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tá? Então, você vê aqui que o parâmetro da criação do homem é o próprio Deus, portanto, o parâmetro de perfeição, a matriz perfeita que Deus usou para poder idealizar e depois criar o ser humano, tá? Mas, por causa do pecado, né, o homem criou deuses à sua própria imagem. Veja como está aqui em Isaías 44, que é um texto bem interessante, de 14 a 17, também na nova Almeida atualizada, né? O homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta o pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: ah, já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto, ele faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, mostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Né? Então, essa passagem aqui, ela é um trecho poético, no meio de uma passagem maior, né, uma perícope maior, que é profética. E você vê aqui o quanto, ironicamente, né, Deus revela aqui a Isaías para falar sobre a idolatria de Judá, de Israel, né? Essa idolatria que tanto trabalhava até essa questão do sincretismo religioso no mundo antigo, porque quando falamos na Bíblia de idolatria, não é totalmente abandonar a adoração ao Deus verdadeiro para adorar exclusivamente a deuses falsos. Não é bem essa a ideia. A ideia é de um sincretismo religioso. Então você continuava, né? O judeu continuava adorando ao único Deus verdadeiro, mas também adorava a deuses falsos, meio que equiparando, né, os deuses falsos com o Deus verdadeiro.
um Deus que é incomparável, que não é, que não dá para equiparar, não é? Um Deus que é único, totalmente diferente, porque ele é o único que tem vida, é o único que existe. O resto é criação humana, é invenção humana, né? E essa invenção humana dos deuses pagãos, esses deuses são criados à imagem e semelhança do homem, e isso é um reflexo da corrupção humana por causa do pecado. O pecado produziu isso. O homem desejar adorar, porque o homem, o ser humano, né? Ele é um ser de adoração. O ser humano não consegue viver sem adorar alguém ou alguma coisa. Ou ele vai adorar ao Deus verdadeiro, vai adorar algum Deus falso, ele vai adorar a ciência, ele vai adorar a si próprio, o ego, ele vai adorar a beleza, o conhecimento, enfim, né? Vai adorar Satanás, alguma coisa o ser humano vai buscar para adorar. Aí cabe uma questão de escolha, né? Ele vai adorar o Deus verdadeiro, o único que é digno de ser adorado, ou ele vai adorar a criatura, vai adorar objetos, vai adorar a própria família, adorar a igreja, adorar o pastor da igreja, entendeu? Tem mãe que adora filho. Tem um filho como se fosse um deusinho mandão, né, na sua casa. Eu lembro de um livro infantil chamado O Reizinho Mandão, não é? Tem criança hoje que é tratada como se fosse um rei. E aquela criança nunca pagou uma boleta na vida dela, mas vai pagar depois, quando ficar adulto. Por que que ele tem direito a ser rei, não é? Tem mãe que pai e mãe que trata o seu próprio filho como se fosse um deus. Por isso que Deus, pediu de Abraão o sacrifício de Isaque. Claro que a intenção não era sacrificar propriamente, mas Deus estava ali fazendo com que Abraão percebesse de que ele é feito, se ele teria ou não coragem de fato sacrificar para não tornar Isaque o seu Deus. O seu Deus era o Deus único e verdadeiro, Yahvé, né? Bom, antropomorfismo também aparece aqui no estudo sobre divindade, que o antropomorfismo, por definição, é atribuir uma forma humana a deuses. Então, quando o ser humano cria os deuses falsos à sua imagem e semelhança, ele vai buscar o parâmetro do próprio ser humano para atribuir aos deuses. E isso não deixa de ser antropomorfismo, né? Agora, no que diz respeito a Deus, a Yahvé, né? A gente percebe aqui que, na verdade, a gente reconhece que Adonai é o único Deus verdadeiro, que ele é transcendente, mas a gente aplica algum nível de imanência, e o próprio Deus também se revela assim, com alguns pontos de imanência para que a gente possa entender. Então, isso é o antropomorfismo, né? Que a gente precisa usar essa figura de linguagem para que a gente, didaticamente, consiga entender a Deus. Então, o antropomorfismo, por definição, é atribuir a forma humana a divindades, tanto ao Deus verdadeiro, ao único Deus verdadeiro, quanto a deuses falsos também, tá? Aos Elohim, né? Como diz lá na Bíblia. As religiões antigas, portanto, tratavam deuses com vícios humanos. Então, eles tinham vícios, eles invejavam, eles ficavam irritados com o barulho, eles, eles não tinham muito apreço aos seres humanos, que para eles eram como se fossem escravos, como a gente, mais ou menos, alguns de nós tratamos animais, né? Animais de carga, o burro de carga, um boi, para carregar peso, o cavalo para transportar, né? Então a gente até tem um pouco de carinho um ou outro, mas a maioria mete o sarrafo no animal, né? Nem liga muito para o animal. Então os deuses pagãos tratavam os homens como alguns homens tratam alguns animais. E não tinha apreço, não tinha amor, né? O único que detinha amor era Yahvé, era Adonai, que é o único Deus verdadeiro, claro, né? Então Adonai, que é o tetragrama, né, não é homem para que minta. Por exemplo, está lá em Números 23, 19. Ele não é como o ser humano para
falar mentiras, porque Deus não é ser humano, ele é incomparável, entende? Então não é um ser humano para que minta, mas ele é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, né? Então, por mais que a Bíblia demonstre alguma linguagem antropomórfica para poder tornar Deus mais compreensível a nós, de modo algum é o modo como o ser humano antropomorfiza divindades no mundo antigo, tá? De modo algum era desse jeito, mas era de uma outra forma, né? Isso me leva, então, a perceber os objetos de culto no mundo antigo. E aqui temos alguns conceitos que você precisa guardar, né? O que se adora torna-se divindade na sua vida. Se você adora a Deus, o único Deus verdadeiro, ele é o seu Deus. Se você adora o Deus falso, você fez dessa falsidade o seu Deus. Se você adora a família, uma pessoa, se você adora o seu status social, se você adora o seu perfil na internet, nas redes sociais, se você adora uma ideia política, filosófica, uma visão de mundo, você tornou isso aí o seu Deus. Ele se tornou uma divindade para você. Eu conheço cristãos que faz de partidos políticos divindade. Chama um político de Messias, chama outro político lá de painho, não é? E torna líderes humanos deuses para si. Isso é idolatria, entendeu? Chamar de mito, chamar de Messias, chamar de painho, pai dos pobres, pai daquilo outro. Tudo isso é idolatria, entendeu? Mateus 6,24, Jesus disse: Não podeis servir a Deus e a Mamon. Sim, Mamon aqui não era uma divindade propriamente. Mamon aqui é riquezas. O amor ao dinheiro. Amar a Mamon é amar ao dinheiro. Isso desde a antiguidade. Os pais sacrificavam os próprios filhos a Moloque e a Baal. E a cerimônia de sacrifício infantil era terrível. Imagina o quanto era terrível. Porque Moloque era um deus. Era uma estátua feita de ferro, que era uma fornalha. Pegava-se uma criança recém-nascida, viva, colocava lá nas mãos, assim, espalmadas do deus Moloque, colocava aquela criança ali viva, às vezes nessa mão espalmada, ou então num recipiente fechado, como se fosse um forno mesmo, né? Um forno crematório, uma tampa fechada. E às vezes, dentro de Moloque era oco. Então, colocava-se uma criança viva, recém-nascida, lá dentro de Moloque ou na mão dele, na espalmada, ou então dentro dele, sendo uma estátua oca, colocava fogo embaixo da estátua e a criança era torrada viva dentro do deus Moloque. Ela gritava naturalmente, eles cantavam e dançavam para abafar o som, enquanto a criança estava ali sendo torrada viva. Por que que os pais faziam isso para Moloque, sacrificando o próprio filho? Porque eles queriam sucesso. Eles queriam ter uma colheita boa, queriam ter riquezas, queriam ser prósperos. Então, matavam crianças porque, adorando Moloque desse jeito, eles acreditavam que seriam prósperos. Nada muito diferente do que muita gente faz hoje, essas mães modernas de hoje, que não têm temor a Deus, que fazem abortos à torta e à direito, porque ela entende que se ela tiver que ficar com o filho, com o neném, criar esse filho, essa mãe não vai ter a vida boa que ela quer ter, que ela planejou ter. Não vai ter essa riqueza, essa vida levando a carreira, porque, na verdade,
Essa mãe adora a própria carreira, adora o próprio futuro, a projeção de futuro que ela fez para si própria. Mas, ao mesmo tempo, não quer perder a oportunidade de ter o prazer de ter sexo à vontade, sem, o sexo irresponsável. E quando ela fica grávida, ela descarta o neném, ainda que esteja ainda em desenvolvimento no seu ventre, mas descarta como se ele fosse como se ele fosse um apêndice, né? Você pode cortar e jogar fora. Os abortos, a cultura do aborto de hoje é a adoração a Moloque e a Mamon também, nesse contexto, né, do mundo antigo. E quantas pessoas hoje, por causa da carreira, abandonam família, maltratam os pais, maltrata a mulher, os filhos, para poder priorizar a carreira. Quando as mulheres fazem isso, priorizam carreira em vez de priorizar a família, não é? Tudo isso aqui foi criticado na Bíblia. Não poder servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Porque Tiago já disse, o amor, amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, né? Traz toda a espécie de males. Idólatra, portanto, o idólatra é escravo do objeto de culto. Sim, o idólatra, ele está totalmente escravizado por aquilo que ele diviniza na sua vida. Então, não pode divinizar a esposa, marido, não pode divinizar pai, mãe, filho, não pode divinizar a igreja, não pode divinizar o pastor, não pode divinizar o seu chefe, o seu patrão. Tudo isso é escravidão. Você só vai ser livre se você entender que você só é escravo de Deus. É tranquilo da gente falar, todo crente concorda com isso, mas na prática você pode ter dificuldade em realmente colocar em prática esse conceito de você somente ter a Deus como seu Senhor. Muita gente tem outros senhores além de Deus, que é terrível, tá? Natureza da adoração. A adoração ela é verdadeira. Jesus disse, né? Ela é verdadeira, a adoração a Deus, quando ela é feita em espírito e em verdade. Veja lá João 4:24, é um texto que você conhece bem, né? Não tem um cristão que não conheça esse texto. João 4:24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você está vendo aqui que Jesus disse que Deus é espírito e para adorarmos a Ele de modo compatível com a revelação que Ele próprio deu de si mesmo, eu só posso adorá-lo em espírito, tá bom? Usando todas as minhas faculdades espirituais, mentais, físicas na adoração e também quando eu adoro em verdade, é sinceridade, buscando o jeito que é aprovado por Ele para ser adorado. Eu não tenho liberdade para adorar a Deus do jeito que eu quiser. O parâmetro de adoração quem coloca é Deus e não eu. Então, se Deus não quer que a minha adoração rodando lá na igreja, rodando, né, pulando e subindo, dando cambalhota, subindo a parede, pulando de um pé só, né? Se Deus não aceita esse tipo de adoração, não importa a minha opinião, não importa a cultura da igreja que eu estou. Se Deus não aceitar a minha adoração com o inário lá, né, toda paradona, o pessoal acha que é chato aí, mas se Deus não aceitar, não é porque o ancião lá da minha igreja gosta, é que essa é a verdadeira adoração para Deus. O importante é Deus aceitar. É Ele que é a pessoa que está sendo adorada. Então a minha adoração tem que ser dentro e em conformidade com o que Deus revelou de como Ele quer ser adorado. E ele já disse, Jesus já disse, não importa o lugar, não importa
o povo que está adorando, o que importa é que a adoração seja em espírito, seja espiritual, portanto, não carnal, né? E em verdade, porque é de acordo com a verdade revelada de Deus de como ele quer ser adorado. Entendeu? Não pode haver superstição, como os povos pagãos tinham, né? Veja lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então, não adianta você tentar criar superstições, criar rituais, e por causa desses rituais estéticos, você passar essa imagem de um homem santo ou mulher santa, entendeu? Aqui é a questão de você adorar a Deus do modo como ele quer ser adorado. E você entende, então, que a natureza da oração, ela é um ato de fé em Deus com a razão. Você não vai tirar fora o seu cérebro para poder adorar a Deus, entende? Você não vai fazer isso, você vai usar o cérebro também. Então, a adoração é um ato de fé que também envolve emoções. Não me refiro aqui a uma adoração sem nenhum tipo de emoção, não é isso. As suas emoções, elas também fazem parte da adoração. Mas a sua mente também faz parte. Ela não pode ser alijada do seu ato de adoração. Veja o que Paulo disse em Romanos 12, versículo 1, texto que a gente conhece bem. Portanto, irmãos, para a misericórdia de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, use a sua cabeça, meu irmão, para poder adorar a Deus, tá legal? O cérebro também é adorador. Antropomorfismos bíblicos, né, que serve para a gente perceber ali o entendimento de como Deus se revelou e como a gente pode compreendê-lo, né? Então, temos expressões na Bíblia como mão do Senhor, em Êxodo 9, versículo 3. Temos também a expressão olhos do Senhor, que aparece no Salmo 34, versículo 15. Temos a expressão narinas do Senhor, no Salmo 18, versículo 8. Tudo isso, os antropomorfismos bíblicos, são para aproximar Deus da nossa compreensão. É uma linguagem que tem função pedagógica, tá? Não é para diminuir a transcendência de Deus, mas é para tornar Deus imanente à nossa compreensão. Então, comparando Deus com a nossa realidade, com termos, né, que a gente conhece bem ao longo da nossa vida, isso torna, então, a ação de Deus palpável e perceptível para nós, é para facilitar a nossa vida, tá? A antropopatia tem também, tem bastante proximidade com o antropomorfismo, porque antropo é homem, né? E patos, em grego, significa sentimento. Então, enquanto o antropomorfismo é antropos, homem, e morfê, que é forma, forma humana atribuída a Deus, na antropopatia são sentimentos humanos atribuídos a Deus também. Então, a definição são de emoções humanas atribuídas ao Senhor, a Deus. Exemplo na Bíblia, né? Gênesis 6, versículo 6. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Ou o Salmo 78, 40. Entristeceu-se o Senhor, né? O Salmo 5, versículo 5, que diz que Deus odeia o ímpio. Entende? Até mesmo o próprio conceito de amor de Deus é um conceito antropopático, porque a gente conhece o sentimento de arrependimento, que vale até um estudo especial lá em Gênesis 6 sobre se arrepender-se. Entristecer-se também é antropopático, e o próprio ódio e amor, né? Amor barra ódio, atribuído a Deus também é antropopatia.
É uma forma humana de tentar compreender o sentimento de Deus. A função é meramente didática. Não é que Deus de fato odeia. Não é que Deus de fato tem esse amor como a gente conhece, né? É uma forma da gente compreender a ação de Deus. Veja como é bem assim, como é bastante complexo, né? A gente entender a linguagem bíblica por causa dessa compreensão do que é antropopatia e do que é antropomorfismo, tá bom? Se vocês quiserem, depois falam que eu posso preparar um material de aula específico só disso, para tirar qualquer dúvida que possa persistir, tá? A idolatria na Bíblia ela é comparada a um adultério espiritual, tá? Israel, portanto, ele é visto na Bíblia como uma esposa infiel de Deus, de tanto se envolver com a idolatria, que é o sincretismo, né, entre Deus e os deuses falsos, deuses pagãos. Veja o que diz aqui em Oséias 2:5. Pois a mãe dele se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: Irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Então, Israel aqui é apresentada como esposa infiel de Deus. Não é? E a igreja é tida como a noiva de Cristo, né? Com esse um desdobramento de como Deus tratava Israel como sendo a sua esposa. Só que Israel se tornou uma esposa infiel ao longo da sua história. E eu pergunto para você, será que a igreja cristã hoje também não está encarnando essa infidelidade a Deus, a Cristo como noiva dele? Ou será que a igreja é completamente santa e perfeita? Para a gente pensar, né? A gente critica a peça Israel porque Israel se tornou, de fato, né, comparada aqui, uma esposa infiel. Moisés inteiro trata sobre isso. Mas será que a igreja contemporânea, a igreja aqui no Brasil, a igreja no mundo, é fiel assim ou também é infiel? Entendeu? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Como a gente diz. A idolatria, portanto, é vista como adultério espiritual. Israel foi tida no Antigo Testamento como esposa infiel de Deus. Portanto, a imagem aqui é de um adultério espiritual. Por quê? Porque é uma comparação, né? Uma metáfora que faz referência à traição que Israel fez contra o pacto de Deus, o pacto do próprio Deus com Israel. Então, se Israel fere o pacto, se ele trai o pacto, ele está sendo, então, está agindo como uma esposa infiel. E para nós hoje aqui, para nós hoje aqui, uma outra forma também de ser infiel a Deus, a igreja cristã hoje, né, é ter amizade com o mundo. Porque ter amizade com o mundo é ter inimizade com Deus. Veja o que diz Tiago 4, versículo 4. Tiago 4, versículo 4, gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, perceba aqui que não há panos quentes, né? Ou você é amigo do mundo, e o mundo aqui não é a humanidade, não é o planeta, né? No sentido de o planeta geograficamente falando, mas o mundo aqui é o sistema do mundo que é pecador, é anti-Deus, é anticristão. O sistema do mundo, diz o próprio apóstolo João, ele jaz no maligno. Jazer é estar submerso, é estar completamente submerso, inerte, ele está morto e completamente dominado pelo maligno. E jazer é isso, é estar morto e totalmente dominado pelo maligno, entranhado pelo maligno. O maligno é Satanás. E esse mundo aí é o sistema de governo, são os sistemas políticos, são os sistemas anticristãos, a própria violência produzida pelo sistema.
O mundo, o sistema jaz no maligno. Se você ama o mundo, se você tem amizade com o mundo, você está amando e tendo amizade com o maligno. Então, nós estamos no mundo. A gente tem que viver aqui, porque foi aqui que Deus colocou a gente, na terra, e a gente está subjugado ao governo. Governo bom, governo ruim. Governo mais, um pouquinho melhor, o governo um pouquinho pior, ou o governo muito pior. É o caso das ditaduras, né? Mas o fato é que a gente está preso a algum tipo de governo, a gente não pode fugir disso. A gente está vivendo aqui, está subjugado ao governo. Mas se eu não tenho amizade com o mundo, eu quero manter a minha amizade com Deus, eu vou passar por esse sistema mundial como um peregrino, como alguém que precisa viver aqui, mas o seu coração não está aqui. O nosso coração não pode estar aqui. O nosso coração tem que estar no reino de Deus. Esse é o nosso governo. Esse governo, esse sistema de governo, que é o reino de Deus, não jaz no maligno. Ele está totalmente vivo na presença de Deus. E ele já foi inaugurado por Jesus. Não está ainda implantado plenamente, mas ele já começou. Nós já vivemos no reino de Deus. E a gente só vive aqui no mundo, né, no governo humano, que já acha o maligno, né? A gente só vive aqui de modo passageiro. Então, as suas fichas não podem estar apostadas nesse mundo aqui, porque esse mundo, com o sistema de governo, jaz no maligno. A minha esperança é o mundo por vir. É o Olam Rabá, em hebraico, é o mundo por vir. É o mundo eterno. É o reino de Deus. É o reino de Deus. Entendeu? Muito bem. Paixões humanas e a divindade, né? A divindade ela está atrelada às paixões humanas. Deuses falsos estão completamente focados nas paixões humanas. Já Adonai, né, Yahvé, ele tem ira justa, amor perfeito, ciúme santo. Tudo isso aqui são linguagens antropopáticas. Então, os deuses falsos são muito atrelados às paixões humanas, porque foram os seres humanos que criaram os deuses falsos à sua imagem e semelhança deteriorada pelo pecado. Já Adonai, ele é apenas atribuído a ele sentimentos humanos por antropopatia, apenas com objetivo didático para a gente mesmo, mas ele é transcendente a qualquer proximidade com o ser humano, né? Ele é transcendente ao ser humano. Então, Yahvé nunca é imperfeito ou pecaminoso. Já os deuses falsos, por terem a sua base nas paixões humanas, sim, os deuses falsos são imperfeitos e pecaminosos na perspectiva santa de Deus, tá? A autoexistência de Deus, também chamada de aceidade. Aceidade é a autoexistência divina. É que Deus existe por si mesmo. E eu já expliquei aqui na aula anterior, e você pode buscar lá, o texto de Êxodo 3,14, quando diz, Deus disse, eu sou o que sou, que você já estudou comigo, está no imperfeito ali, e significa literalmente eu serei o que serei. Uma ação que já começou, mas que não teve ainda os seus desdobramentos finais. A ação ainda está em curso. Como o reino de Deus, que foi inaugurado e ainda está em curso. Portanto, a ação verbal é no imperfeito. Então, quando Deus disse eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, Deus está dizendo aqui que ele existe por si mesmo. Portanto, ele é mais do que existe, né? Ele é a razão da existência. É ele que dá início a toda a existência. Ele é, de acordo com a Bíblia, com a teologia, aliás, ele é a causa não causada. Nenhuma causa originou Deus. Ele próprio existe por si mesmo, na sua eternidade passada e totalmente perfeita, né? Então, a aseidade é o termo, né, teológico que a gente usa para dizer
sobre a autoexistência de Deus. Os ídolos, portanto, dependem do homem para existir, porque eles foram criados pelo homem. Os ídolos são falsos, porque eles dependem do homem, eles não são transcendentes ao homem. Eles são imanentes e da pior maneira possível. Isaías 46, versículos 6 e 7, fala isso, ó. Isaías 46, 6 e 7, né? Os que gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam um ourives para que faça um deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica do seu lugar, não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Então, os deuses são completamente inertes, porque eles não têm vida. O único Deus vivo é o Deus único que existe. É o Deus revelado na Bíblia, não é o Deus verdadeiro, é o único Senhor. E por que que eu estou frisando isso? Porque quando o homem criou os deuses à sua imagem e semelhança, ele então estava afrontando a Deus, porque Deus já disse desde Gênesis qual é a forma de representar, inclusive por imagem, Deus aqui na Terra. Uma imagem de escultura que não tem vida, e justamente por não ter vida, e criada de modo inferior a um ser também inferior ao próprio Deus, né? Não é uma forma adequada de você representar o único Deus vivo e totalmente transcendente. Por isso afronta tanto o coração de Deus. É como se alguém quisesse fazer uma imagem sua, né? Fazer uma estatuazinha dessas impressas em impressora 3D, né? Fazer uma miniatura sua para guardar lá, colocar lá na sua estante, um mimosinho, né? Um souvenirzinho, mas colocar uma caricatura sua parecendo, sei lá, um macaco, um cachorro, uma cadela, né? E ridicularizando você, entendeu? Você não vai colocar uma estatuazinha dessa para enfeitar nada, porque ele está acabando com a sua imagem, entendeu? Com a sua autoimagem, né? Está sendo ruim para você. Então, você representar o único Deus verdadeiro que é vivo com ídolos mortos, que não têm vida, é uma afronta à própria autoimagem divina. É uma afronta, entendeu? Como que Deus quer ser representado? Ele mesmo tomou essa iniciativa por nós. Deus criou o ser humano antes do pecado para ser a representação da sua imagem e semelhança, entendeu? Então, como representar a imagem de Deus aqui na Terra? Seres humanos que têm vida, que não têm pecado antes do pecado. Depois do pecado, isso maculou a representação imagética de Deus na Terra. Maculou, mas não apagou de todo. Deus ainda entende que o ser humano tem condição de se tornar novamente a sua imagem e semelhança de modo perfeito. Mas é só assim que Deus quer ser representado nesse plano, nessa dimensão física terrena, através dos seres humanos vivos, e não através de ídolos mortos, né? Então, os ídolos, por dependerem do homem, não são adequados para representarem Deus, não é? O ser humano que é vivo, ele sim é a imagem e semelhança de Deus. A unicidade de Deus ela é um ensinamento bíblico muito importante. Veja aqui em Deuteronômio 6,4, Deus é único, não é comparável a nenhum outro Deus, porque justamente é o único que existe, os outros deuses são falsos. Nem mesmo pode ser comparado a outro ser humano, a outra criatura qualquer, nem mesmo uma criatura angelical, não é? Então, dois deuses onipotentes são uma contradição. Pelo fato de Deus ser onipotente, só pode existir um dele.
Porque se existem dois deuses que são onipotentes, que todos os dois deuses ou mais, né, têm todo o poder da terra, isso é uma contradição, não tem como ser. Uma contradição lógica. Só um pode ter todo o poder, que pode fracionar um pouco desse poder compartilhado, digamos assim, com criaturas que ele fez, né? Que é o caso dos anjos e também é o caso de nós, seres humanos. São os atributos comunicáveis de Deus. Mas Deus reserva para si os atributos incomunicáveis. A teologia já fala isso, né? Que só Deus é que tem os atributos incomunicáveis. Essa é a essência do monoteísmo bíblico. Mas não é um monoteísmo absoluto. A gente vai ver que é a unidade de Deus que não é absoluta, mas composta, tá? E naquela live que eu coloquei aqui no começo da aula, para quem chegou aqui, pegou o finalzinho, né, do trecho lá da live, assista ela toda, vale a pena. A minha live junto com o professor Samuel Monteiro, do site Hebraico Pro, né? Falamos sobre a Trindade, discutimos todas essas coisas aqui com quase 2 horas de live, tá? Bem interessante mesmo. Qual é então o objeto ou sujeito correto do culto, né? Cultuar algo inferior é idolatria. Algo ou alguma pessoa inferior. É inferior ao próprio Deus, né? É idolatria. Por melhor que seja, por mais bonito que seja, se não é Deus, é idolatria, tá? Romanos 1:25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E é interessante você perceber aqui, você que tem interesse, né? Você ler todo o texto de Romanos 1, ali o contexto é do porquê Deus entregou os homens a, inclusive, as práticas de homossexualidade. A prática homossexual, de acordo com Romanos 1, é, é decorrente de uma maldição por causa da idolatria. Veja, né, como Paulo trata isso em Romanos 1, tá? Não sou eu que estou dizendo, é Romanos 1 que diz, é Paulo que diz, né? Está na Bíblia assim. Anjos recusam a adoração. Tem várias passagens na Bíblia. Uma delas é Apocalipse 22, versículo 9. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então, anjos, pessoas, de um modo geral, recusaram a adoração. Só Deus merece culto, só Ele merece adoração. Por isso que quando se ajoelharam perante Jesus, o Jesus, né, como ser humano, vivendo a sua imanência máxima, Deus na sua imanência máxima aqui na Terra, ele não recusou receber adoração. Anjos e outros seres humanos recusaram. E Satanás tornou-se Satanás porque ele quis ser adorado como se fosse Deus. Entende? Então, como vimos aqui desde o começo, o ser humano é um ser totalmente adorador. Vai depender de em qual direção o ser humano está colocando a sua adoração. Cristo e o Espírito Santo, eles podem ser adorados porque eles são Deus. Eles fazem parte, junto com o Pai, do Deus que possui unidade composta. Tá bom? Porque você pode também, se você quiser, a gente pode trabalhar esse tipo de abordagem com mais profundidade numa aula para frente, né? Cristo, portanto, era o verbo que já era Deus desde o começo, desde a eternidade passada, como diz em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Temos também o Espírito Santo, onde vimos lá em Atos 5, né, que mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir a Deus. Portanto, o Espírito Santo também possui atributos divinos, assim como Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 3 a 4. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo
retendo parte do valor do campo. Não é verdade que, conservando a propriedade, ela seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Então, mentir ao Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus, né? É um indício, portanto, claro, na Bíblia, né? É uma, aliás, é mais do que um indício, né? É uma revelação clara na Bíblia de que o Espírito Santo também é Deus, em sua essência, tá bom? Portanto, não são deuses separados, mas consubstanciais. É um Deus só que divide a mesma substância divina com as três pessoas que subsistem separadas umas das outras, né? Mas que são todos componentes desse único Deus, que é o Deus verdadeiro, compondo, portanto, essa unidade composta que é a Trindade. Tá legal? Novamente eu digo, ó, veja lá a live, ela vai esclarecer muitas coisas para você à luz do hebraico, inclusive. Trindade, portanto, a proposição correta da Trindade. É um Deus só, portanto, numa unidade, em três pessoas. E essa unidade, portanto, ela é composta. Você percebe que a fórmula da Trindade é Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do. Aqui é a fórmula agora: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, são em nome dos três, porque os três são o único Deus. É o modo como Deus quer se revelar para o ser humano, entendeu? É a unidade composta de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma essência divina. E o mistério da unidade na pluralidade é um mistério nem tanto para compreender, mas é para aceitar. Porque tem gente que cria problemas até tentando facilitar, né, a compreensão da Trindade. Então, guarda para você uma coisa: o problema de aceitação da Trindade não é na compreensão dela. Eu vou explicar o porquê que não é na compreensão propriamente dita. O problema é de aceitar que Deus seja assim. Por que que não é difícil compreender a Trindade? Porque nós já temos exemplos da nossa própria língua, na nossa própria cultura para mostrar a Trindade. Eu não estou falando aqui do subterfúgio que muita gente usa com criança, que confunde mais do que ajuda. Por exemplo, comparar a Trindade com os estágios da água, água líquida, sólida e gasosa, ou com ovo, né? Clara gema e casca. Não precisa você inventar roda. Do jeito que você já compreende a sua vida, né? O jeito mais fácil é você dizer que a Trindade é uma família. Três pessoas que são tão perfeitamente unidos que formam uma família só. Então, Deus, a Trindade, é essa família. Uma unidade perfeita, tão perfeita, que, embora sejam pessoas diferentes, mas formam uma família só. Você pode dizer também, você pode usar a ideia, né? Na nossa língua portuguesa, do coletivo. O coletivo é o quê? São várias pessoas, vários animais, são vários indivíduos, mas que andam numa unidade tão perfeita, numa matilha, não é? Enfim, num agrupamento de animais ou de pessoas, em agrupamentos sociais, essa unidade é tão perfeita que você enxerga como um coletivo só. É uma unidade, é uma unidade composta. A Trindade é assim. Não são três deuses. São a mesma natureza divina compartilhada por três pessoas, e essa unidade é composta e é tão perfeita que é como se fosse um coletivo, como se fosse a família, entendeu? É mais fácil ensinar isso para uma criança, uma linguagem própria, claro, dela, né? Do que ficar inventando moda, entendeu? Ficar inventando um monte de comparação que só complica mais do que ajuda. Explique a Trindade, inclusive para uma criança, assim.
É uma unidade, porque é como se fosse uma família, mas tão unida, que é uma família só, mas são 3 pessoas diferentes, entendeu? Conclusão, já para fechar essa parte da aula, né? Conclusão: o homem cria ídolos. Deus é o único verdadeiro, é o único Deus verdadeiro. Os ídolos são falsos, né? Todos criações do ser humano. Os antropomorfismos são uma linguagem adaptada para a nossa experiência, portanto, acessível à nossa compreensão, tá? É um recurso linguístico para que a gente entenda quem seja Deus, já que ele é transcendente. Mas com respeito aos deuses falsos, aos ídolos, eles são um produto final do antropomorfismo, dessa forma humana de tentar criar deuses à sua imagem e semelhança. A idolatria, portanto, é comparada ao adultério espiritual. É quando você eleva qualquer criatura, seja ser humano, seja criatura viva, ou seja um objeto inanimado, à estatura espiritual de Deus, né? Então é um adultério, por isso afronta tanto o coração de Deus. Deus é único, ele é santo, é autoexistente, ele possui a seidade e é trino.